Inclusive, isso é uma pergunta que cai muito em entrevista, viu? Essa pergunta de QA, ele existe para garantir que não tem nenhum bug em produção? Né? Isso é uma pergunta que cai com certa frequência. Não, nem pensar, galera. Inclusive, lembrem-se, impossível desenvolver um software sem bugs. É óbvio, a não ser que a gente esteja falando de um pedacinho de software, né? Tipo, muito pequeno que faz pouquíssimas coisas. Uma coisa muito direcionada, né? Específica, né? Nichada. Isso, uma solução específica, eu diria. Uma solução específica. Uma API que faz pouca coisa, por exemplo. Por isso que microserviço é tão falado, né? Acho que essa é a ideia, né? Mas um software sempre vai ter bug. Então, galera, é o que a gente volta a falar. O dev, ele fez o bug, a culpa não foi dele, cara. Ele não estava ali querendo fazer o bug, criar aquele bug. Você encontrou um bug, você não precisa jogar na cara dele. Você vai vir. A ideia é voltar no processo. E segue o processo. Por quê? Aí que tá a graça, viu, Léo? Eu acho que a maioria das pessoas, elas se estressam em relação a bug, problema, porque o processo não está bem definido. Se o processo estivesse bem definido, a probabilidade do bug existir seria menor, porque a gente teve toda a parte de comunicação lá atrás, toda a conversa, toda a troca de ideia nos requisitos, entendimento da task, feature, bate-papo e reunião, explicar como vai funcionar aquele sistema. Só que ele ainda pode ter bug. E a graça é, se você olhar de perto para um STLC, né, que é o Software Testing Lifecycle, que é o ciclo de vida de teste de software, ele tem uma resposta para o que deveria acontecer, ou pelo menos deveria existir esse processo, na qual tem uma resposta do que deveria acontecer quando tem um bug. Tipo, esse processo, ele precisa estar desenhado para todo mundo. Então tá tudo bem existir o bug. Ele está previsto ali no processo. É óbvio, né? A gente aqui tá falando isso, né? Mas quando chega na hora... Chega na hora, tipo, você quer entregar um negócio sexta-feira, entendeu? Aí chega aquele bug que é gigantesco, aí tem processo. Tem, mas pô, vou ter que fazer o processo acontecer. Então a gente tá falando aqui de cabeça fria. Mas a verdade e é isso sem pressão do PO, sem pressão do cliente, sem fazer deploy na sexta-feira, 18 horas, prestes a largar, mas enfim. Quando a gente pega o que eu mencionei há um tempo atrás em relação à prioridade do profissional, é primeiro conhecer o produto, né, para saber o que é que ele vai testar, em cima do que é que ele vai trabalhar. E quando você entende muito bem do processo, quando você entende que qualidade é algo que é uma cultura que precisa ser implementada, você chega na conclusão que, muitas vezes, o QA, ou qualquer profissional, mas vamos falar de QA, consegue aumentar consideravelmente a qualidade do produto que está sendo entregue sem colocar a mão em uma linha de código. Simplesmente olhando para o processo, melhorando o processo. Só olhando para isso, né, identificando lá atrás como é que a demanda ela surgiu, que ela está nascendo, como é o formato que aquelas histórias estão sendo escritas, a maneira como está sendo organizado aquilo, se existe ou não existe, por exemplo, uma esteira, uma pipeline muito bem configurada. Olha só, eu não falei nada de script, o cara não automatizou absolutamente nada, mas ele implementou melhorias no processo. Isso influencia lá no final. Retrabalho, quantidade de bugs que são encontrados, seja em desenvolvimento ou em produção, satisfação do time, porque tudo isso depende de como o teu time está trabalhando. Exato. Se o time não está feliz com o que ele está entregando, isso afeta na qualidade, isso afeta na produtividade. Nossa, total. Nossa. E aí entra simplesmente não ter um QA que está ali para ser um mero caçador de bugs, né? O cara não ganha por bug produzido. E aí, por mais que a gente pense, que escreva bem, que desenvolva bem uma história, somente o usuário final sabe o que se passa na cabeça dele. Ele sempre vai pensar fora da caixa. Ele vai tentar fazer diferente de tudo que a gente imaginou. Mesmo tendo atingido cenários de testes muitos, criado muitos, eu concordo. Sempre vai existir um cenário de teste que a gente não vai olhar. A gente às vezes pensa tanto no detalhe do detalhe, só que o foco, na verdade, precisa ser no comportamento do usuário. Aí vem o BDD. O que o usuário, quando tiver com aquele produto na mão, ele vai fazer, ou vai ter a possibilidade de fazer? O que ele está pensando na hora que ele vai usar aquela feature? Pois é. E às vezes, acreditem, são verdadeiros absurdos. Cara, como é que ele tentou fazer dessa maneira? Não era para ser assim, mas na cabeça dele era. E você diz às vezes, eu diria que a maioria das vezes, tá? Você pode ser, e é por isso que eu falo que as pessoas nascem com esse negócio de testar, cara. Porque esse usuário aí, ele achou o bug, entendeu? Sem querer, ele fez um processo tão absurdo que ele achou o bug. Então... e aí vamos citar um exemplo aqui corriqueiro, tá? O cara fez lá, desenvolveu de uma maneira que obrigava o usuário, por exemplo, a não, como é que eu posso dizer, colocar lá um determinado caractere ou no campo de senha, ou no campo de usuário. Perfeito. Ele desenvolveu uma regra de negócio perfeita lá que tratou da melhor maneira possível. E aí o cara, na hora do teste, aí vamos colocar o QA.
sendo o papel, né? Vou testar isso aqui. E aí veio na mente, eu vou tentar não digitar, eu vou digitar aqui no Notepad, vou copiar e vou tentar colar lá. E aí funcionou, o campo aceita. Porque e aí o você dev tá copiando e colando uma string. pelo amor de Deus, geralmente qual que é o argumento? O cliente no final não vai fazer isso, não interessa. Ele vai. É possível sim que o cliente faça. Então, se a gente já pega isso durante o desenvolvimento, vamos tratar. É para isso que está ali, né? A gente nunca vai entregar nada 100% perfeito. Nosso trabalho é minimizar o risco. Exato. Da mesma forma, né, galera, que um carro ele não é 100% perfeito. Da mesma forma que comidas têm recall, tem problemas, né? Esse software não é diferente. E eu vou falar pior, eu acho que é muito mais difícil você trazer qualidade num produto de software do que num produto físico. Porque o produto físico montou, tá pronto, isso daqui provavelmente vai funcionar para todos os outros produtos que a gente fizer. Agora o software, ele muda todo dia. Todo é um dia produto tem coisa... ali intelectual, né? Você tem uma coisa mensurável no final, mas sai da cabeça de alguém. Existe ser humano fazendo, é palpável, não é físico, mas enfim, muda. É adaptável e é sujeito a, como qualquer outro produto, a falhas.